Mais importante que inteligência financeira é outra coisa. Descubra agora. A maioria das pessoas acredita que inteligência financeira é suficiente para alcançar riqueza. Mas essa é uma das maiores ilusões do nosso tempo. Quantos homens e mulheres você já viu que sabiam tudo sobre dinheiro, investimentos, estratégias e números, mas no fim acabaram sem nada, como se todo aquele conhecimento tivesse se dissolvido diante da vida real? Há uma verdade incômoda que ninguém conta, porque é muito mais fácil vender a promessa de que basta aprender técnicas e fórmulas para se tornar rico. A realidade, no entanto, é brutal. O mundo está cheio de pessoas inteligentes que dominavam teorias financeiras e ainda assim perderam tudo em poucos meses ou anos, enquanto outras, aparentemente comuns, sem diplomas sofisticados, sem títulos de especialistas e sem domínio técnico avançado, conseguiram construir fortunas sólidas, duradouras e quase inexplicáveis para quem olha de fora. Isso revela que existe algo muito maior e mais determinante do que simplesmente inteligência financeira. Algo invisível, silencioso, mas que decide destinos. Imagine um investidor iniciante que começa sua jornada cheio de livros, cursos e planilhas. Ele entende gráficos, sabe calcular taxas, domina indicadores. Mas no primeiro sinal de crise, quando os números começam a despencar, ele entra em pânico. O medo toma conta, ele vende no pior momento, destrói meses de estratégia em segundos e abandona o jogo. Agora compare com alguém que talvez não saiba todos os detalhes técnicos, que não entenda a fundo os cálculos complexos, mas que mantenha calma, segura firme, confia no processo e atravessa a tempestade. Quem você acha que sai mais forte no longo prazo? Não é o mais inteligente, mas sim o que consegue controlar suas próprias reações. Essa é a chave que Morgan Housel revela em A Psicologia Financeira, e é justamente isso que vamos explorar profundamente aqui. O mais perturbador é que ninguém fala sobre isso com clareza. Existe uma indústria inteira interessada em fazer você acreditar que o que falta na sua vida é apenas mais conhecimento técnico. Eles vendem cursos, prometem fórmulas, apresentam atalhos. Mas por que então tantas pessoas instruídas continuam endividadas, vivendo sob pressão e insegurança, enquanto outros, sem esse arsenal de informações, constroem vidas de abundância? A resposta é desconfortável, porque não tem nada a ver com saber mais, e sim com ser capaz de agir de forma diferente quando tudo está em jogo. Você já percebeu como, em situações de estresse, o cérebro humano parece desligar a lógica e tomar decisões irracionais? Você sabe que deveria manter um investimento, mas vende no momento errado. Sabe que deveria guardar dinheiro, mas gasta por impulso. Sabe que não deveria se comparar com os outros, mas entra em uma corrida sem fim para sustentar uma imagem. A verdade é que a maior batalha financeira não acontece na sua conta bancária, mas dentro da sua própria mente. É ali que o jogo é ganho ou perdido. É por isso que tanta gente erra ao pensar que inteligência financeira é o suficiente. Inteligência ajuda, claro, mas não garante nada. O que realmente importa é um elemento oculto que rege nossas escolhas quando estamos sob pressão. É essa força invisível que separa quem conquista a independência de quem permanece escravo do dinheiro. E quando você descobre qual é esse fator, sua visão muda completamente. Você passa a entender que riqueza não é resultado apenas do que você sabe, mas principalmente do que você consegue controlar em si mesmo. E aqui vai um alerta. A maior parte das pessoas nunca vai descobrir essa verdade. Elas continuarão presas no ciclo de estudar sem parar, procurar novas técnicas, colecionar informações e se frustrar, porque nada muda em sua vida financeira. Talvez você mesmo já tenha sentido isso. Saber o que deveria fazer, mas se ver incapaz de colocar em prática de maneira consistente. Isso acontece porque existe um ponto cego gigantesco, um detalhe que parece pequeno, mas que é determinante e a maioria prefere ignorar. Hoje, você terá a oportunidade de enxergar esse detalhe com clareza.
Essa é a diferença entre seguir rodando em círculos ou, finalmente, entender como construir riqueza sólida, que resiste ao tempo e às crises. Este vídeo não é sobre mais uma fórmula. Não é sobre um truque escondido em planilhas secretas. É sobre algo muito mais profundo. É sobre a verdadeira base de todas as decisões financeiras que você toma. É sobre o elemento invisível que guia seus resultados e que, se você não aprender a dominar, vai continuar sabotando todos os seus esforços. E talvez você esteja se perguntando agora: se isso é tão importante, por que quase ninguém fala sobre isso? Justamente porque é mais fácil vender o que você quer ouvir do que o que você precisa enfrentar. Inteligência financeira dá a sensação de controle, de que você pode se preparar e estar pronto. Mas quando a vida acontece, quando crises aparecem, quando emoções entram em jogo, todo esse conhecimento evapora. O que sobra é a sua capacidade de manter a calma, de não ceder, de tomar decisões mesmo quando o mundo parece desmoronar. É isso que diferencia quem prospera de quem fracassa. E é isso que você vai descobrir ao longo deste vídeo. A revelação que pode mudar sua forma de lidar com o dinheiro para sempre. Porque inteligência financeira pode até abrir portas, mas é outra coisa que garante que elas permaneçam abertas. Desde cedo somos ensinados a acreditar que dominar números, fórmulas e estratégias é o caminho inevitável para conquistar estabilidade e riqueza. É como se inteligência financeira fosse a única peça que faltasse para destravar a vida. Planilhas, gráficos, juros compostos, rentabilidade, diversificação de investimentos, tudo isso é vendido como a grande resposta. Só que existe uma armadilha escondida nesse raciocínio. Quando você acredita que apenas aprender mais conceitos técnicos vai resolver seus problemas, está entrando em um jogo que nunca acaba, porque sempre haverá um novo curso, um novo método, um novo atalho. E essa busca incessante dá a sensação de movimento, mas quase nunca gera resultados concretos. Pense em quantas pessoas passam anos acumulando informações sobre finanças pessoais e, mesmo assim, não conseguem construir um patrimônio sólido. Elas sabem o que deveria ser feito, sabem que gastar menos do que se ganha é básico, sabem que investir de forma consistente é essencial, sabem que dívidas de consumo são uma armadilha, mas na prática continuam presas exatamente nos mesmos comportamentos que as impedem de avançar. Isso acontece porque confundem saber com fazer, confundem inteligência com resultado, e essa confusão é fatal. Morgan Housel insiste em mostrar em A Psicologia Financeira que o verdadeiro problema não está na falta de inteligência, mas em algo muito mais profundo. A maneira como reagimos diante das situações reais. A ilusão da inteligência financeira está justamente em acreditar que, por dominar a teoria, você está protegido contra os erros do comportamento humano. Só que não está. O mercado não perdoa impulsos. O dinheiro não responde a teorias, mas sim às suas atitudes no dia a dia. Quantas vezes você já viu investidores brilhantes caírem em ruína porque não conseguiram controlar a ganância? Ou profissionais que pareciam geniais perderem tudo em uma crise porque se deixaram levar pelo pânico coletivo? É exatamente aí que a ilusão se desfaz. O conhecimento está presente, mas a prática mostra que, diante da pressão, todos aqueles cálculos e previsões se tornam irrelevantes. O que define o resultado é a sua capacidade de manter clareza quando todos à sua volta perdem o controle. A inteligência financeira cria um sentimento perigoso de segurança. Você se sente preparado, confiante, dono da situação. Mas basta o inesperado acontecer e essa confiança se transforma em medo. Essa sensação de saber o suficiente muitas vezes embota a percepção dos riscos e gera decisões precipitadas. É como acreditar que saber dirigir bem garante imunidade contra acidentes. A realidade é que, não importa o quanto você saiba, se dirigir distraído ou impulsivo vai se colocar em risco. Com o dinheiro acontece a mesma coisa.
A ilusão é reforçada ainda mais pelas histórias que consumimos. Revistas, portais e especialistas adoram destacar casos de pessoas que enriqueceram por dominarem técnicas sofisticadas de investimentos, mas raramente mostram o outro lado da moeda, os milhares que fracassaram mesmo com o mesmo nível de informação. Isso gera uma percepção distorcida, como se bastasse aprender aquilo para repetir o sucesso. O problema é que a equação não está completa. Falta o fator humano. Falta a disciplina, a paciência e o controle emocional. É como montar um quebra-cabeça sem a peça central. O que Housel nos lembra é que a riqueza é muito menos sobre ser inteligente e muito mais sobre se comportar bem de forma consistente. A inteligência pode até te colocar no jogo, mas é o comportamento que decide se você permanece nele. E aqui está o ponto cego da maioria das pessoas. Acreditam que a resposta está em aprender cada vez mais, quando na verdade deveriam estar focando em dominar a si mesmas. Talvez você mesmo já tenha sentido isso. Estuda, aprende, se prepara, mas quando chega a hora da decisão, algo dentro de você sabota o processo. Você sabe que não deveria gastar com algo desnecessário, mas compra. Você sabe que não deveria vender em pânico, mas vende. Você sabe que deveria esperar o tempo certo, mas acelera. Esse conflito interno é a prova viva de que inteligência sozinha não basta. E é exatamente essa desconexão que separa as promessas não cumpridas das conquistas reais. É desconfortável admitir, mas a maioria prefere viver nessa ilusão. Porque enfrentar a verdade exige responsabilidade. É muito mais fácil dizer que ainda falta conhecimento do que assumir que o problema está em controlar o próprio comportamento. É mais simples culpar o mercado, a economia, o governo, do que admitir que quem tomou a decisão foi você. Mas enquanto essa ilusão permanecer ativa, os resultados continuarão os mesmos. Conhecimento abundante, mas riqueza escassa. É por isso que precisamos quebrar esse mito agora. Se você não enxergar a ilusão da inteligência financeira, vai continuar repetindo padrões que destroem sua chance de construir uma vida próspera. A partir do momento em que essa máscara cai, você começa a enxergar o que realmente importa. O foco deixa de ser acumular informações e passa a ser desenvolver a capacidade de agir corretamente quando todos os instintos gritam para você fazer o contrário. E isso nos leva ao próximo passo, porque se inteligência financeira não é suficiente, então qual é o verdadeiro poder invisível que decide quem prospera e quem fracassa? A resposta vai muito além dos números e está dentro de você. O ponto central de A Psicologia Financeira é claro. Não é a inteligência que decide seu futuro financeiro, mas sim o comportamento. Esse é o poder invisível que molda resultados, que derruba especialistas e que eleva pessoas comuns a patamares que parecem inalcançáveis. Quando você entende isso, tudo muda. De repente percebe que não são as fórmulas complexas que determinam quem vence o jogo do dinheiro, mas a maneira como você reage quando está sob pressão, quando enfrenta perdas, quando o mundo parece estar desmoronando ao seu redor. Esse poder invisível se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia. Escolhas que parecem inofensivas, mas, acumuladas ao longo do tempo, criam um destino completamente diferente. Imagine duas pessoas com a mesma renda e o mesmo conhecimento técnico. Uma delas gasta um pouco menos do que ganha todos os meses, investe de forma disciplinada, mantém a calma diante das crises e não se deixa levar pela comparação social. A outra, por mais inteligente que seja, cede ao impulso, busca gratificação imediata, se desespera quando vê os números caindo e segue as tendências apenas para não se sentir de fora. 10 anos depois, a diferença entre essas duas trajetórias é gigantesca. E não tem nada a ver com inteligência, mas sim com comportamento. O que torna esse poder tão fascinante é que ele não é ensinado em escolas, universidades ou cursos tradicionais.
Você pode passar anos aprendendo sobre economia, contabilidade e investimentos e ainda assim não ter controle sobre suas próprias reações. Esse é o grande buraco na formação de milhões de pessoas. Elas sabem o que fazer, mas não sabem se controlar para realmente fazer. Housel mostra que não é a falta de informação que condena as pessoas, mas a incapacidade de aplicar essa informação quando a realidade exige coragem, paciência e disciplina. E aqui está um detalhe poderoso. Em muitos casos, investidores amadores superam especialistas justamente porque conseguem se manter firmes quando o mercado enlouquece. O especialista, carregado de teorias e análises, pode se sentir pressionado a agir demais, a prever cada movimento, a acertar cada detalhe. Já o investidor comum, que simplesmente continua fazendo aportes, mantém uma estratégia básica e não entra em pânico, acaba acumulando mais riqueza no longo prazo. Esse contraste é a prova viva de que comportamento vale mais do que inteligência. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sempre tomar decisões equilibradas, mesmo em meio ao caos? É como se tivessem uma espécie de resistência interna, uma força que impede que sejam arrastadas pela maré de emoções coletivas. Essa força não é mágica, ela é treinada, cultivada, construída a partir da consciência de que, no final, o maior inimigo não está no mercado, nem nas circunstâncias externas, mas dentro de você. Esse inimigo se chama medo, ganância, pressa, insegurança. Vencê-lo é o que define quem prospera e quem fica para trás. Esse poder invisível também explica por que tanta gente continua se auto-sabotando. Você sabe que deveria guardar, mas gasta. Sabe que deveria esperar, mas se precipita. Sabe que deveria manter consistência, mas procura atalhos. É como se existisse uma batalha silenciosa entre o que você sabe e o que você sente. E quase sempre o sentimento vence. Só que quando você passa a enxergar isso com clareza, quando entende que comportamento é o verdadeiro campo de batalha, começa a se preparar para vencer. E essa vitória não depende de ser o mais inteligente, mas de ser o mais constante. O curioso é que esse poder é invisível, porque raramente aparece nas narrativas de sucesso. Quando ouvimos histórias de pessoas ricas, elas falam sobre decisões inteligentes, sobre oportunidades aproveitadas, sobre estratégias, mas raramente contam sobre os momentos em que não fizeram nada, em que simplesmente mantiveram a disciplina enquanto todos os outros desistiam. O poder invisível está justamente nesses momentos silenciosos, quase invisíveis para quem observa de fora, mas absolutamente determinantes no resultado final. Esse poder não é glamouroso, não gera manchetes, não impressiona em conversas. Ninguém comenta que a maior parte da sua riqueza veio de não perder a calma em uma crise ou de não ceder a comparações sociais. Mas é exatamente isso que acontece. Enquanto alguns buscam o golpe de sorte, os outros seguem acumulando consistência, dia após dia, ano após ano. É a disciplina silenciosa que constrói fortunas. Agora, se comportamento é esse poder invisível, precisamos ir além e entender o que sabota essa força. Porque mesmo sabendo que ele é o verdadeiro diferencial, por que tantas pessoas continuam falhando? A resposta está em erros silenciosos, que a maioria comete sem perceber. Esses erros corroem o progresso pouco a pouco, destroem anos de esforço em instantes e são responsáveis por manter tanta gente presa no mesmo lugar. E é exatamente isso que vamos revelar a seguir. Os erros que quase todos cometem, que parecem detalhes, mas que na prática são o abismo que separa quem prospera de quem continua estagnado. Se existe um inimigo oculto capaz de arruinar qualquer planejamento financeiro, ele não está nas oscilações do mercado, nem nos juros altos, nem mesmo nas crises globais. O verdadeiro sabotador está dentro de cada pessoa. É o erro silencioso que todos cometem, um erro que não aparece nos relatórios bancários, mas que se revela nos momentos de impulso, nas escolhas feitas às pressas, nas comparações com a vida dos outros. Esse erro
É o mesmo que já fez investidores brilhantes perderem fortunas, famílias inteiras se endividarem e pessoas comuns ficarem presas em um ciclo sem fim de frustração. Esse erro começa pequeno. Você trabalha duro, recebe seu salário e, em vez de seguir um plano claro, cede a uma compra por impulso. Parece inofensivo, afinal, todos fazem isso. Mas essa escolha repetida ao longo dos meses mina sua capacidade de acumular. É um vazamento constante que drena seus recursos e, com o tempo, rouba o potencial da sua vida financeira. Quando percebe, não é o conhecimento que falta, mas a disciplina de aplicar o que você já sabia. Outro exemplo claro é o medo. Em um momento de queda do mercado, em vez de manter a estratégia, muitos vendem exatamente no pior ponto, motivados pelo pânico coletivo. O medo age de forma silenciosa, irracional, e leva pessoas inteligentes a cometerem erros graves. Mais uma vez, não falta conhecimento. O que falta é controle emocional. E aqui está a ironia. Quanto mais você entende de finanças, maior a tentação de acreditar que vai escapar desse comportamento, mas a verdade é que ninguém está imune. E há também a comparação social, talvez a armadilha mais disfarçada de todas. Você olha para o carro novo do vizinho, para a viagem internacional do colega de trabalho, para a casa reformada de um amigo. Sem perceber, começa a querer acompanhar esse padrão. Pouco importa se isso compromete seu orçamento, se cria dívidas, se mina sua tranquilidade. O desejo de provar algo, de não parecer menos, leva milhões de pessoas a gastar além do que podem. Esse é um dos erros mais destrutivos, porque não nasce de uma necessidade real, mas de uma pressão psicológica invisível. Esses erros silenciosos são alimentados por vieses cognitivos, mecanismos automáticos do nosso cérebro que distorcem nossa percepção e nos fazem agir de forma irracional. O viés da manada, por exemplo, empurra você a copiar decisões porque todos estão fazendo o mesmo. O viés da confirmação faz você buscar apenas informações que reforçam o que já acredita, ignorando sinais de alerta. E o viés da aversão à perda explica por que você se desespera diante de uma queda, mesmo sabendo que faz parte do ciclo natural do mercado. Essas forças agem de maneira tão sutil que você nem percebe, mas estão presentes em quase todas as suas decisões financeiras. O mais assustador é que esses erros são cumulativos. Uma decisão ruim pode parecer irrelevante hoje, mas quando se repete por meses e anos, se transforma em um desastre silencioso. A pessoa que sempre gasta um pouco mais do que deveria não percebe o impacto imediato, mas depois de uma década vê que poderia ter construído patrimônio, e não construiu. Aquele que sempre age pelo medo em momentos de crise não nota o quanto perde no curto prazo, mas em 20 anos percebe que sacrificou a chance de multiplicar sua riqueza. É como caminhar em direção a um abismo sem notar, até que seja tarde demais. E é justamente isso que mantém tantas pessoas presas no mesmo lugar, apesar de terem acesso à informação como nunca antes. Nunca houve tantos livros, cursos, podcasts e canais falando sobre dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, nunca houve tanta gente endividada, frustrada e insegura em relação ao futuro. Isso prova que o problema não está na falta de inteligência financeira, mas nesses erros invisíveis, cometidos dia após dia, quase sempre sem consciência. Agora, o que diferencia aqueles que vencem é a habilidade de identificar e neutralizar esses erros antes que eles se tornem fatais. É como enxergar a armadilha antes de cair nela. É aqui que começa a verdadeira transformação. Perceber que você não precisa saber tudo, mas precisa controlar o suficiente para não se auto-sabotar. E isso exige um tipo diferente de inteligência, uma inteligência prática, emocional, que não se aprende em manuais, mas que pode ser cultivada na vida real. E se você chegou até aqui, já percebeu que o jogo não é sobre saber mais, mas sobre agir de forma diferente. E para agir de forma diferente, você precisa de um princípio simples, mas ignorado pela maioria.
Um princípio que não apenas corrige esses erros silenciosos, mas que constrói, passo a passo, uma base indestrutível para a sua liberdade financeira. Esse princípio é a chave que vamos revelar agora. Existe um princípio que separa aqueles que alcançam a independência financeira daqueles que vivem presos em ciclos intermináveis de frustração. Essa chave não tem nada a ver com fórmulas mágicas, atalhos arriscados ou conhecimentos secretos. É algo simples, mas que exige força para ser aplicado. Morgan Housel mostra que a verdadeira chave da liberdade financeira está em 3 pilares silenciosos: paciência, consistência e autocontrole. São essas 3 forças que garantem resultados sólidos no longo prazo, mesmo quando tudo parece jogar contra. Paciência é a virtude mais ignorada na era da pressa. Todos querem enriquecer rápido, conquistar resultados imediatos, provar sucesso instantâneo. Mas a riqueza verdadeira não funciona nesse ritmo. Ela exige tempo, porque é no acúmulo gradual que a mágica acontece. Os juros compostos, por exemplo, só revelam seu poder quando você permanece no jogo por anos, não por meses. Pessoas impacientes quebram estratégias sólidas porque não suportam esperar. Abandonam bons investimentos cedo demais, trocam o que dá certo por promessas mais atraentes e acabam sempre voltando ao ponto de partida. Já quem cultiva a paciência aceita que o processo é lento, mas imbatível. Entende que, em vez de procurar atalhos, precisa permanecer no caminho certo, mesmo que pareça demorado. Consistência é o segundo pilar. Não adianta fazer um esforço gigante uma vez e esperar resultados duradouros. O que constrói riqueza não são movimentos grandiosos, mas repetições silenciosas e firmes. Guardar um pouco todos os meses, investir de forma constante, evitar dívidas repetidamente. A consistência transforma pequenas ações em um patrimônio gigantesco ao longo dos anos. É como plantar uma árvore. Não adianta jogar muita água de uma vez e depois abandonar. O segredo está em regar um pouco, todos os dias, até que cresça forte e inabalável. Sem consistência, até os mais inteligentes ficam vulneráveis. Com consistência, até os mais comuns podem chegar ao topo. O terceiro pilar é o autocontrole, e talvez seja o mais difícil de todos. Porque não basta saber o que é certo, você precisa resistir à tentação de fazer o errado. Autocontrole é não se render à comparação social, não ceder à ganância, não agir pelo medo. É manter a calma quando todos estão em pânico e manter os pés no chão quando todos estão cegos pela euforia. É resistir ao impulso de comprar algo apenas para mostrar status e, em vez disso, investir em algo que vai sustentar sua liberdade no futuro. É ter clareza de que cada decisão tem um preço e que, se você não controla suas emoções, vai pagar caro. Esses 3 pilares parecem óbvios, mas são ignorados porque não oferecem a sensação imediata de conquista. Não vendem promessas rápidas, não dão manchetes chamativas, não geram aplausos instantâneos, mas são justamente eles que constroem fortunas silenciosas, sólidas, consistentes. Enquanto milhões procuram o próximo truque para ganhar dinheiro rápido, os poucos que aplicam paciência, consistência e autocontrole seguem avançando discretamente até alcançarem liberdade. A chave da liberdade financeira, portanto, não está em saber mais do que todo mundo, mas em aplicar o que já se sabe com disciplina. Está em suportar o tédio das ações repetitivas, em confiar no processo mesmo quando os resultados ainda não aparecem, em proteger-se de si mesmo quando suas emoções tentam sabotar o futuro. Essa chave é simples, mas exige coragem. Coragem de dizer não ao imediatismo. Coragem de parecer diferente quando todos correm em outra direção. Coragem de acreditar que o tempo está a seu favor, desde que você permaneça fiel ao caminho. E talvez você já tenha percebido algo poderoso aqui. Essa chave não é restrita a quem ganha muito dinheiro. Pelo contrário, ela funciona para qualquer pessoa que esteja disposta a aplicar esses princípios. Porque liberdade financeira
Não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você mantém e como você multiplica isso ao longo do tempo. Não importa se sua renda é pequena ou grande, o que importa é sua capacidade de ter paciência, ser consistente e se controlar. Quem aplica essa tríade, inevitavelmente, chega a um lugar de estabilidade e tranquilidade que a maioria nunca alcança. A grande pergunta é: você está disposto a abrir mão da pressa, da necessidade de provar algo para os outros e da tentação de agir por impulso? Porque sem essa disposição, nenhum conhecimento será suficiente. Agora, se você está pronto para assumir esse compromisso, vai descobrir que a liberdade financeira não é uma promessa distante, mas uma realidade ao seu alcance. Basta seguir firme nesse princípio invisível, ignorado pela maioria, mas decisivo para quem realmente quer conquistar independência. E aqui chegamos a um ponto crucial. Se você entendeu a ilusão da inteligência financeira, reconheceu os erros silenciosos e agora enxerga a chave da liberdade, precisa tomar uma decisão. Continuar apenas ouvindo ou escolher aplicar. E é nesse momento que surge o convite que pode transformar não apenas sua forma de lidar com dinheiro, mas sua vida inteira. Você chegou até aqui e talvez já tenha percebido que algo mudou na sua forma de enxergar o dinheiro. A cada etapa, desmontamos ilusões, revelamos verdades ocultas e mostramos que não é a inteligência financeira que define o seu futuro, mas sim a forma como você se comporta diante dele. Agora é o momento de colocar tudo em perspectiva, porque de nada adianta absorver essas ideias se elas não se transformarem em ação. E esse é o convite que quero te fazer. O convite a uma verdadeira transformação. Pense por um instante em todas as vezes que você prometeu a si mesmo que faria diferente, mas voltou aos mesmos hábitos de sempre. Talvez tenha decidido começar a investir e abandonou meses depois. Talvez tenha jurado que controlaria melhor seus gastos, mas acabou cedendo a impulsos que esvaziaram seu bolso. Talvez tenha se deixado guiar pelo medo quando deveria ter esperado. Esses padrões não se quebram sozinhos, eles precisam de uma decisão firme. E essa decisão começa agora. O conhecimento que você recebeu não é teórico, é prático. Ele está pedindo para ser colocado em ação. Significa reprogramar sua relação com o tempo, com suas emoções e com suas escolhas. Significa abandonar a busca por atalhos fáceis e aceitar o processo real de construção. E aqui está a grande promessa. Se você dominar paciência, consistência e autocontrole, vai estar anos-luz à frente da maioria das pessoas, porque quase ninguém consegue aplicar esses princípios. Mas é aqui que mora o poder da transformação. Não é uma corrida contra os outros. É uma jornada contra você mesmo. É sobre vencer suas próprias fraquezas, suas próprias ansiedades, suas próprias crenças limitantes. É sobre decidir que não vai mais ser refém do imediatismo, da comparação social ou da necessidade de provar algo que não faz sentido. É sobre olhar para si mesmo e escolher ser diferente. E se você aceitar esse convite, algo extraordinário começa a acontecer. Você para de olhar o dinheiro como um fim e passa a enxergá-lo como um meio. Um meio para ter liberdade, para ter escolhas, para não depender de sistemas que não se importam com você. O dinheiro deixa de ser um peso e se torna uma ferramenta. Você ganha clareza, ganha tranquilidade, ganha poder sobre sua própria vida. Essa é a verdadeira riqueza. A transformação que eu estou falando não acontece da noite para o dia. Ela é construída em cada decisão pequena que você toma. Está presente no momento em que você escolhe guardar em vez de gastar por impulso. Está na escolha de não se desesperar quando o mercado cai. Está na decisão de continuar consistente quando ninguém está olhando. São nesses pequenos gestos que a grande virada acontece. Agora você tem duas opções. A primeira é tratar esse vídeo como mais uma ideia interessante, desligar a tela e voltar para a rotina de sempre.
A segunda é encarar como um divisor de águas, assumir o compromisso de aplicar o que aprendeu e começar hoje a mudar o rumo da sua vida financeira. A diferença entre as duas escolhas não é pequena. Uma leva a mais do mesmo, à repetição dos erros, ao peso da frustração. A outra leva à independência, à liberdade, ao alívio de finalmente ter controle sobre seu futuro. A decisão é sua. Mas quero deixar uma verdade clara. Conhecimento sem ação não vale nada. Você pode ter entendido cada palavra, pode até se sentir inspirado agora, mas se não transformar isso em atitude, tudo se perde. O convite que eu faço é para que você não deixe essa oportunidade escapar. Comece agora. Defina um plano, faça o primeiro movimento, mantenha-se firme quando a pressa ou a dúvida baterem. Esse é o caminho real da transformação. E antes de terminar, quero reforçar algo que pode servir como sua âncora. No fim, não é sobre quanto você sabe, mas sobre quem você decide ser diante do dinheiro. É essa decisão, repetida todos os dias, que vai definir se você vai conquistar a liberdade ou continuar preso nos mesmos ciclos. Então, escolha com sabedoria. Aceite o convite, abrace a transformação e veja como sua vida financeira pode mudar de forma irreversível. Esse é o seu momento. Não desperdice.